pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Estamos nos encaminhando para a nossa última aula, né, sobre o financiamento do SUS, com ênfase aqui também na gestão municipal, mas a gente vai abordar tudo, tá? Estou colocando aqui a apresentação para vocês, acho que está ok. Está compartilhando. Bom, nós vamos conversar um pouquinho, mas não antes, sem fazer aquele resgate que a gente sempre faz das últimas aulas, né? O financiamento no SUS, ele é bem robusto, né? Nós temos muitas legislações e muitos atributos desse financiamento. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho do que são e como funciona. Então, é importantíssimo destacar o conceito de financiamento em saúde, a sua relevância para o SUS. Então, quando a gente fala de financiamento, são os recursos primários, secundários, ou seja, de diversas fontes e meios que garantem a sustentação do sistema. Então, eu tenho o próximo slide que a gente vai falar dos marcos, e eles são bem fundamentais, tá? Mas quando a gente fala de financiamento, é esse recurso, né, e suas variadas fontes que vão sustentar esse sistema. Óbvio que quando se trata da saúde, nós temos legislação específica, no nosso caso, a EC 29, a própria Lei 8.142, como a lei orgânica que trata do financiamento. Depois veio a EC 95 dos tetos de gasto, mas não o suficiente para dar essa robustez e esse arcabouço tão necessário ao financiamento de saúde. Por quê? Muitas, quando a gente fala que a fonte é fixa, né? Você tem o recurso destinado à saúde do Ministério da Saúde, ou seja, do governo federal, faz o repasse fundo a fundo de acordo com cada programa. Então, atenção primária à saúde, seus programas na sua complexidade. Lembra que a gente conversou bastante sobre isso também na última aula, sobre os programas da atenção primária, das linhas de cuidado, que a atenção primária possui e tem. E aí, junto a isso, a gente já tem os tetos que a gente fala da média e alta complexidade, o MAC, né? Média e alta complexidade, a gente tem ainda, no caso do município, né? SAMU, atenção especializada, as policlínicas, as UPAs, enfim. A gente precisa sustentar a média e alta complexidade, não em todos os casos, mas os municípios, principalmente de grande porte, capitais, eles têm aí um teto MAC bastante relevante. Mas não só o financiamento global, então, o financiamento não sai necessariamente só do PIB ali do município ou da renda bruta, né? Que a gente fala isso baseado na LOA e na lei, ou seja, nas leis diretrizes orçamentárias e no que o Estado e o município destinam para a sua saúde. Na EC 29, a gente tem a porcentagem, então os estados eles têm a obrigatoriedade de investir em saúde de 12%, desde os anos 2000, e os municípios 15%. A gente já tinha até discutido isso em algumas outras aulas, a gente olhando assim friamente é muito pouco, né? A exemplo, a gente tem a educação que soma aí 25% de investimentos, e não que a educação tivesse que ser menos, né? Mas em detrimento à saúde, a gente vê o quanto há de... É isso que a gente fala do subfinanciamento. E para conter esse subfinanciamento, os estados e os municípios se reorganizam ou se organizam dentro da própria CIB, da Comissão Intergestor Bipartite, ou tem municípios, quando o estado tem muitos municípios, os municípios fazem consórcios, tem os polos de região, que se distribuem ou que se conversam entre si para minimizar esses impactos. Dentro do próprio município, o município tira recurso de um, tira de outro, outra secretaria, outra finalidade para a saúde, né, para sustentar os investimentos em saúde. A mesma coisa acontece no Estado, não diferente também na União. Mas é importante que vocês verifiquem o quão é amplo esse conceito e quanto ele implica, né, e possui relevância, porque a gente fala ainda em 2026, de um subfinanciamento, da necessidade de captar outras fontes. Aqui tem emenda parlamentar, por exemplo, enfim.
Então, os municípios, eles vêm galgando aí o que eles conseguem pagar, o que eles possuem de mínimo, né? E se for fazer investimento, construção de uma UBS, construção de um centro de referência, construção de algo, de algum dispositivo, isso onera muito, e aí essas outras fontes de recursos surgem para dar aí o suprimento necessário para a continuidade desses investimentos. A gente não pode deixar de falar sobre os princípios do SUS, da universalidade, da integralidade, da equidade, como pilares desse financiamento. Apesar de existir a Lei Orgânica 8.142, que trata do controle social e aspectos relevantes sobre financiamento, eles ainda não foram necessários, eles ainda não foram suficientes para garantir esse arcabouço legal. Mas quando a gente já traz isso dentro da Lei 8.080 como princípios fundamentais, se eu estou dizendo que o SUS é universal e que ele atende todo mundo, ele precisa resolver o problema, ele precisa resolver aquela necessidade de saúde. E isso posto independe de financiamento. Então, a gente vê isso muito na alta complexidade. Se tem um ou outro tratamento disponível, validado no Brasil, e que só existe no município X, só existe em São Paulo, só existe em Recife, só existe no Rio Grande do Sul, o SUS ele precisa garantir, então ele precisa pagar e arcar, principalmente porque a gente se trata de um princípio universal. Quando a gente fala de financiamento ele também tem uma responsabilidade tripartite. A gente tem a União com o recurso que ela precisa destinar, que é o valor do ano passado acrescido da sobrecarga do PIB, de crescimento econômico, da inflação, enfim, um cálculo lá. Em outros tempos somava cerca de 9%, tá? Mas eu confesso para vocês que o desse ano eu não pesquisei, mas é mais ou menos dessa forma que se realiza esse cálculo. Estados é o mínimo, tá? Minimamente o Estado tem que investir do seu financiamento global, né, da sua arrecadação, 12%. Ou a União, minimamente, tem que investir esse recurso que eu falei, que dá aproximadamente, vou colocar aí, entre 9% e 10%. Os municípios, minimamente 15%, tá? E esses recursos são geridos e são repassados fundo a fundo. Quando fala fundo a fundo, é diretamente do Fundo Estadual de Saúde, ou seja, da conta do Estado para a conta do município, da conta da União para a conta do Estado, ou da conta da União para a conta do município, dependendo do programa. Tá? Então, o repasse ele é direto para aquela finalidade. E como que é feito isso, professora? Por meio de codificações mesmo. Né? Tem os códigos específicos para pagamento daquele programa, códigos específicos para pagamento do teto MAC, enfim, para que esse recurso consiga ser rastreável. Tá? E qual a importância do financiamento para uma organização eficiente quando a gente trata da rede de atenção à saúde? Então, o financiamento ele é fundamental para garantir, né, de fato e de direito, que o Sistema Único de Saúde funcione, que funcione adequadamente e que consiga, né, minimamente assegurar que as necessidades de saúde da população estão sendo atendidas e que isso gira em torno de uma rede macro, né? Não só uma rede ali no município, mas o município ele tem uma composição dentro de sua região. Dentro de sua região, a gente tem as macro-regiões. Dentro das macro-regiões, nós temos o Estado. Dentro do Estado, a federação. Então, assim, é uma rede macro de atenção à saúde. E por isso o financiamento ele é tripartite e tão importante para o Sistema Único de Saúde, para a sua manutenção. Então, quando a gente fala da base legal e da evolução histórica desse sistema, nós temos muitos marcos relevantes. Mas a gente vai falar aqui em específico dos regulatórios, que regulam o que é lei, o que é portaria, o que muda, o que não muda, o que a gente tem de arcabouço em relação aí ao financiamento. Então, nós falamos muito também da Constituinte, então, do artigo 196 ao 200, se estabelece a saúde como direito e dever do Estado
em específico, o 196 traz o que eu acabei de citar. Lá nos anos 90, lá em especificamente 1990, Lei Orgânica 8.080, Lei Orgânica 8.142, elas regulam esse sistema e tratam, ainda bem incipiente, do financiamento desse sistema, de como ele vai agir, né, e como ele vai ser concretizado a partir dessas leis orgânicas base, como que eles vão ser organizados. E como a gente também já falou nas outras aulas, para que houvesse essa organização, foi necessário criar normas operacionais básicas, normas operacionais de assistência à saúde, tratar do pacto pela vida, pela gestão e pela saúde, tratar das questões mínimas para que isso, né, a gente hoje tivesse, por exemplo, avanços significativos no financiamento, que é o que eu vou apresentar que mudou, tá? Esse ano mudou muita regra do financiamento global da atenção primária à saúde. O modelo ainda é híbrido ou está em transição para modelo com foco em indicadores, foco em qualidade, não só em quantidade ou que esse dado seja irrelevante socialmente, né? E, claro, também definem essas duas legislações, a participação social, como a gente viu na última aula. Então, lá em 2000, se publica a EC 29, a Emenda Constitucional 29, que fixa aqueles percentuais que eu acabei de falar para vocês, onde o Estado, a União e os municípios são obrigados a terem valores mínimos para que a saúde consiga girar e andar, né? Em 2016, se publica, então, a Emenda Constitucional 95, que foi derrubada e já tem outras emendas constitucionais, mas não só isso, outras legislações específicas, mas essa é um marco, porque ela trata do novo regime fiscal, o regime fiscal de teto de gastos e investimentos. Isso impactou sobremaneira os municípios, os estados e a própria União, mas na saúde a grande representação, a grande representatividade foi em relação à questão de não superar, né? Então, por exemplo, a folha de pagamento, isso não pode superar determinada porcentagem, e isso implicou, por exemplo, em contratação, concurso público, enfim. Ao pé, que essas portarias, inclusive, que vieram depois da EC 95, impuseram um modelo de maior transparência, né? Então, aos municípios e aos estados e à própria União, esse modelo de transparência desse novo regime fiscal deu também uma freada nos aspectos relativos à corrupção, por exemplo, desvios de verba, enfim, desvios de verba, enfim. De 2020 a 2024, lembrando que neste período a gente ainda passou por uma pandemia, houve a transição de modelos de financiamento da PS, do PAB fixo ao Previne Brasil e novas propostas. PAB fixo era o nome desse financiamento da PS anterior, o Previne Brasil também, e hoje nós trabalhamos com novas propostas, tá? A gente vai falar um pouquinho delas daqui a pouco, mas basicamente, o que se mudou? O Previne Brasil ele já veio como um pacote de indicadores com consultas mínimas, com uma certa qualificação daquele dado que o município deveria passar como informação ao Ministério da Saúde. Vou dar um exemplo, gente. Consulta, né? Eu sou enfermeira da atenção básica, estou lá na unidade fazendo uma consulta. Eu vou dizer que eu fiz uma consulta com uma gestante, uma consulta com uma criança de 0 a 2 anos, porque o indicador de 0 a 2 anos é melhor monitorado, uma consulta com idoso com hipertensão arterial e diabetes, coloquei lá no sistema. Automaticamente, hoje, isso já gera um indicador de qualidade e quantidade. Então, o indicador não está mais focado só na quantidade de consultas. Como que foi feita essa consulta? Esse cidadão ele é rastreado se precisar de um apoio? Foi feita alguma visita domiciliar? Então, assim, dependendo do que eu preciso enxergar, esse indicador ele trouxe mais robustez. Isso desde o Previne Brasil, mas hoje a gente vive esse modelo de transição. E hoje a APS que passou, vamos colocar aqui, de 2020 a 2024, a ter 5 indicadores básicos,
Hoje, considerando os tantos indicadores de saúde bucal, eles somam 36. É muita coisa, gente, para quem trabalha com gestão em saúde e tem que ver realmente, fazer a gestão dessa ponta, ou seja, dessa unidade, e tratar desses dados e conversar com os profissionais para que eles tenham sensibilidade de preencher adequadamente o ESUS, enfim, isso gera grandes expectativas. E porque houve essa mudança nesse financiamento, justamente para que o Ministério da Saúde conseguisse verificar, ter um olhar mais local e mais responsável, principalmente relacionado à qualidade, não só a quantidade de consultas. Quantidade é importante que as pessoas, né, sejam atendidas e que isso gere um dado e vire um número. Mas como que isso está sendo feito? Como que está sendo qualificado esses profissionais? Então, isso para a gestão é muito importante. Então, vocês que estão nessa formação como agentes públicos, né, vão trabalhar como agentes públicos dentro do contexto que a pós é para gestão pública de uma maneira geral. Quando a gente fala de saúde, a gente não pode esquecer e deixar de nos sensibilizar em relação aos dados, tá? Dados para a saúde pública, dados para a gestão em saúde são primordiais. Eu falei isso desde a primeira aula, que não se faz mais gestão empiricamente. Então, a gestão em saúde ela é séria e necessita de pessoas que consigam trabalhar com dados e que tenham domínio sobre o tema. Então, como que funciona essa estrutura de financiamento? A gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Então, como que se dá essa estrutura do financiamento no Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente precisa estar bem alinhado, primeiro pensamento, lembrar e entender sobre o modelo tripartite, né? Quando a gente fala de financiamento, ambos os poderes são responsáveis por manter esse sistema, isso está lá desde a Constituição de 88, e as responsabilidades nesse modelo estruturante, elas são compartilhadas. A União tem sua responsabilidade macro em desenvolver, né, aparelhar, financiar, promover as políticas públicas em âmbito nacional, os estados nos estados e os municípios dentro da sua competência local. E como que funcionam as transferências? As transferências é aquilo que eu já falei, fundo a fundo. Como principal mecanismo que onde acontecem os repassos diretos. Então, os repasses da saúde eles são diretos. Eu tenho os programas, eu tenho aquela especificidade e eu encaminho aquele recurso diretamente para o Fundo União, para o Fundo Estadual de Saúde, para as políticas públicas estaduais e para os municípios diretamente em relação às políticas públicas municipais, tá? Então, existe um Fundo Nacional de Saúde, tem o Fundo Nacional de Saúde, o Fundo Estadual de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde. São as contas públicas onde há a recepção desses repasses. E o Fundo Nacional de Saúde faz a centralização desses recursos federais que vão ser direcionados para o Sistema Único de Saúde por meio da implantação, né, do financiamento aí das políticas públicas. Então, existe o fundo tem o Fundo do Estado, o Fundo do Município e o Fundo Nacional, onde se recepciona esses recursos, no caso nacional, se guarda, né, no sentido de garantir esses recursos, e no que tange aos municípios e Estado, esse repasse onde o município e o Estado recepcionam o recurso que vai diretamente para o desenvolvimento daquela política pública, tá? E a organização desse financiamento, ela se dá por bloco. Aí eu também já falei um pouquinho disso. A atenção primária e os programas específicos da atenção primária. O MAC, que é a média e alta complexidade, aí tem dentro do MAC SAMU, UPA, os recursos que vêm destinados diretamente para que se... como é que eu posso dizer, né? Que financie mesmo, para que funcione a média e alta complexidade. Tem um recurso específico da vigilância em saúde. Lembra que a gente falou das prevenções, do quanto a vigilância, a estrutura da vigilância em saúde é importante? Entenda a vigilância em saúde. Vigilância sanitária, epidemiológica, saúde trabalhador e ambiental, tá?
e a assistência farmacêutica, principalmente ali a alta complexidade, o alto custo, enfim. Mas o bloco de financiamento são esses. Atenção primária e todas as políticas públicas que envolvem atenção primária, o bloco do teto MAC, que é média e alta complexidade, vigilância em saúde e assistência farmacêutica. É dessa forma que vem os blocos de recursos fundo a fundo, tá? Do Fundo Nacional para o Fundo Municipal, do Fundo Nacional para o Estadual, e às vezes, dependendo da política, repasse do Fundo Estadual para o Municipal. E quando a gente fala, então, sobre, em específico, o financiamento da atenção primária à saúde, a gente está falando do financiamento da política pública em saúde no seu modo mais básico. E básico, não entenda que é porque é atenção básica que a gente fala, lembra que eu falei que a gente fala atenção primária, porque a gente não pode considerar que o que se oferta em uma unidade básica de saúde seja básico, né? É um completo ciclo, né, que a gente pode dizer que se trabalha prevenção, se trabalha promoção, se trabalha assistência à saúde. Em uma unidade de saúde, a gente não pode considerá-la básica de forma alguma. Mas quando eu falo que o financiamento da atenção primária ele é básico no sentido de que ele é a porta de entrada. Ele é esse financiamento que, se eu, como município, como futuro, no caso de vocês, gestores de saúde, se eu invisto realmente em melhorar a cobertura da atenção primária à saúde, aumentar a estratégia de saúde da família, aumentar os munícipes que são cobertos por ela, obviamente eu vou conseguir melhorar os indicadores de saúde, porque a cobrança nos indicadores de saúde hoje mudou, hoje 2026, tá? E ao longo desses anos, a gente observou, então, uma consolidação de novos modelos de cofinanciamento federal para atenção primária à saúde. Ao longo dos anos, desde 88, se testa modelos de financiamento ou como esse financiamento é repassado, não é passado fundo a fundo, mas como que eu vou garantir que aquele recurso, Ministério da Saúde, como que eu vou garantir que aquele recurso que eu enviei para o município, apesar de ter sido fundo a fundo, apesar dele ter que me responder sobre aquele recurso, eu consegui rastrear, como eu sei se ele foi utilizado pelo município qualitativamente, ou seja, se aquele recurso realmente chegou no cidadão, se aquilo realmente virou uma política pública de saúde, se aquilo realmente virou uma assistência à saúde. Como que eu vou qualificar essa verificação, essa auditoria desse recurso? Tem os instrumentos de auditoria, tem os relatórios anuais de gestão, tem os relatórios quadrimestrais de gestão, mas ainda assim são insuficientes para eu transformar aquilo em política pública, para eu verificar se aquilo foi transformado em política pública. E como se dá isso? Por meio dos indicadores. Ao longo dos anos, se criou vários indicadores de atenção básica, se criou vários componentes de planejamento, teve o PEMAC, teve vários outros incentivos, dependendo da gestão que passou, né, na União, né, dependendo do governo, do modelo de governo que se apresenta, isso muda. Mas, hoje, creio, né, e aí como estudiosa, ao longo desses anos, conhecendo um pouco do Sistema Único de Saúde, creio que a gente está migrando para o melhor momento. O melhor momento em que agora, de fato e de direito, se começa a pensar em indicadores auditáveis, qualificáveis, e indicadores que não simplesmente avaliem a quantidade. Ah, quanto que aquele médico produziu de consultas? Quanto aquele enfermeiro produziu de consultas? As pessoas queriam saber a quantidade, mas não queriam saber, de fato, se aquela consulta, se aquele atendimento, aquela assistência se transformou realmente em uma ação de qualidade. Estou falando de consulta como exemplo, mas não é só isso, tá bom? Então, o que se modificou? Lembra que eu falei para vocês até 2024, de 2024 para cá. Atualização do Previne Brasil, com foco em desempenho, indicadores de saúde e monitoramento territorial, novos indicadores surgiram, indicadores de territorialização, de cadastramento, de como está realmente esse território. Ah, porque isso reverbera em quê, professora? Se eu não tenho território cadastrado, se eu não tenho equipes, de fato, que atualizam esse cadastro, se eu não sei e monitoro aquele meu território que é vivo, né, gente? Território é vivo. O que significa isso, professor? Significa que hoje estou morando aqui, amanhã me mudei para outro bairro. Como que eu vou saber se o agente não faz visita domiciliar, se ele não conhece o território? Como que eu qualifico esse território? Como eu vou vincular essas famílias à minha unidade? Ou seja, a gente tem que lembrar que o modelo que se trabalha na atenção primária é promoção da saúde, não da doença.
né? A gente assiste, tem assistência, tem, mas o foco é prevenção, né? O foco é saúde, não é doença. E aí, por meio da portaria, né, 10.193, que é de 2026 de janeiro, e trata especificamente dos incentivos para as equipes vinculadas a programas de residência. Então, as equipes que têm programas de residência vinculado. Por que isso? Porque o Ministério da Saúde, as publicações e o estudo já comprovaram que onde eu tenho residências funcionando voltadas à atenção primária à saúde, eu tenho melhores indicadores de saúde, então eu consigo melhorar o nível de assistência, consigo qualificar essas equipes. Importância do cadastro populacional e captação ponderada para cálculo de repasses. O que significa isso? Então, aqui eu começo a ter realmente esse desenho do meu território, a população está cadastrada, e o cálculo começa a ser baseado nessa população cadastrada, não só mais em dados que os municípios encaminhavam, não, e esses dados precisam ser qualificados. O uso do sistema de informação da atenção primária à saúde para monitorar os indicadores a partir agora de 2026. Então, os municípios até 2025 estavam aí correndo contra o tempo para tentarem se adequar a esses novos indicadores. Então, virou o ano 2026, já começaram a monitorar esses indicadores novos. E, gente, o que mudou? Somados aos indicadores de saúde bucal, hoje tem 36 indicadores de atenção primária à saúde, é muita coisa. Então, o gestor que trabalha no SUS hoje, ele tem um grande trabalho a fazer. Então, pensando que vocês terão aí oportunidades, ou que já trabalham como gestores do SUS, precisam conhecer, vocês podem ir lá, digitar no Google agora, indicadores de atenção primária à saúde, novos indicadores 2026. As portarias eu vou mandar para vocês também. Sugiro fazer a leitura. Sugiro não, vocês devem fazer a leitura para conhecerem principalmente o que mudou. Mas olhem lá, o cidadão consegue acessar hoje alguns indicadores. Os gestores conseguem acessar os indicadores em tempo real e mensal das equipes. Então, vamos pensar lá que eu quero ver o indicador de saúde da mulher, tá? Aí são inúmeros os indicadores, estou falando de política pública. Então, o indicador de saúde da mulher pode ser, especificamente, vamos olhar o binômio materno-infantil pré-natal. Então, você vai olhar o indicador de pré-natal, tem vários componentes desse indicador, você, gestor, baixa a planilha daquele indicador e você monitora a equipe das unidades de saúde da família. Então, por que aquela equipe está regular? Por que aquela equipe está boa? Por que aquela equipe está suficiente? O que pode melhorar? E você consegue acompanhar a evolução das equipes, porque o indicador hoje, você consegue acompanhar ele mensalmente. Você não precisa criar um indicador. O indicador já existe e o monitoramento desse indicador também, que é todo pelo SUS, é todo pelo Sistema de Informação da Atenção Primária. Então, por isso que as equipes têm toda essa... como é que se diz? Esse processo de realmente fazer, que fazem na assistência à saúde, mas principalmente responder aos sistemas de informação, porque é deles que os indicadores são extraídos. E quando a gente fala de cofinanciamento, significa que para muitas dessas políticas públicas há uma responsabilização do município e do estado. Então, precisa haver um cofinanciamento. O SUS vai financiar até aqui, o município vai melhorar, vai incrementar, vai financiar tantos por cento. Exemplo, tem algumas questões, alguns programas ou políticas de saúde, que o Ministério da Saúde financia 80%, o município entra com 20%. E muito se tem hoje discutido isso em comissão intergestor tripartite, o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, junto com o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, nas comissões intergestor tripartite e nas próprias comissões, nas reuniões de comissão intergestor bipartite, que são esse colegiado entre o Estado e os municípios, né, os secretários vão se reunir mensalmente para fazer essa discussão em plenária e olhar, horizontar como isso está acontecendo. Nessas reuniões se tem pactuado muitas tabelas de cofinanciamento entre os estados e os municípios, entre os próprios municípios, para que se incremente ou melhore as tabelas de acordo com o programa que é definido, por exemplo. O município tem unidade de terapia intensiva, mas ele não precisa fazer alta complexidade
nessa região. Então, ele tem um incremento do Estado para aquele leito de terapia intensiva que ele tem, para que ele consiga manter, né, esse leito em funcionamento. Então, a crescente responsabilidade dos municípios exige uma gestão fiscal e estratégica apurada para que a alocação, para que haja, né, a alocação eficaz desses recursos. A pactuação interfederativa via CIT, Comissão Intergestor Tripartite e CIB é crucial para a definição de prioridades e para o uso adequado do financiamento, impactando diretamente a oferta e qualidade dos serviços de saúde locais. Então, o que é isso? Acabei de falar. Mensalmente acontecem as reuniões entre gestor bipartite, secretários municipais de saúde e o secretário estadual de saúde se reúnem uma vez por mês para discutir estratégias de política pública, principalmente financiamento. Uma vez por mês, a reunião do CONASEMES e do COSEMES com seus representantes, né, mensal. E mensalmente acontece a reunião da CIT, que é a Comissão Intergestor Tripartite, CONASEMES com os representantes dos municípios de cada região e o CONAS com os secretários municipais de saúde se reúnem lá em Brasília para discutir essas estratégias e principalmente em relação ao financiamento, cofinanciamento e a discussão das tabelas, né, em relação a... Desculpa, gente. Em relação ao financiamento e cofinanciamento com ênfase, principalmente na solução de estratégias, na busca de estratégias que visem fazer aí, então, essa ponte, né, esse link, para que garantam o real funcionamento do Sistema Único de Saúde, dada a complexidade que é o financiamento do SUS. Vejam, a todo momento há, né, incremento, há reuniões, há novas pactuações entre os estados e os municípios para que o SUS continue a funcionar nessa engrenagem, né? Então, quando há ali uma diminuição de um orçamento para um determinado programa, vai para um lado, vai para o outro, até que se encaixe isso e a gente consiga alinhar e adequar. Média e alta complexidade, um componente importante no financiamento dos municípios, principalmente porque a média e alta complexidade é muito onerosa. A gente está falando das UPAs, dos hospitais municipais, das maternidades, dos dispositivos de alta complexidade do município, né, que são as UPAs, unidades de pronto atendimento, as policlínicas e o SAMU. Então, há uma definição de tetos financeiros para média e alta complexidade e o SAMU, visando equilíbrio e previsibilidade orçamentária. Na média e alta complexidade é que mais os municípios têm que arcar com o cofinanciamento, mas eles têm que incrementar com recurso próprio, tá, gente? Porque há um repasse para o programa, mas como a APS ela é o carro-chefe da saúde municipal, o incremento na média complexidade e é oneroso, a gente recebe, por exemplo, para o município abrir uma UPA, primeiro ele tem que ter população para aquilo, 400 mil habitantes por UPA. Ele abre uma UPA. Então, o Ministério da Saúde vai mandar fundo a fundo lá, ele vai, estou te mandando aqui um recurso para você administrar a UPA. Mas esse recurso ele precisa de um cofinanciamento. O Ministério da Saúde entra com 80% e o município com 20%. Estou dando exemplo, mas nem é essa porcentagem, tá? Não lembro de cabeça aqui. Mas há necessidade desse incremento. E isso onera muito os cofres públicos municipais. Por quê? Porque a média complexidade e o SAMU são muito caros, né? A gente está falando de atendimento especializado, está falando de equipe qualificada, a gente está falando de recursos com medicamento de alto custo, alta complexidade. Então, isso é caro para o município. Então, quando se definiu que vai ter aqueles blocos de financiamento e a média e a alta complexidade e o SAMU como esses dois blocos, isso significa garantir uma previsibilidade orçamentária, de que vai ter um recurso destinado para aquilo e o município vai conseguir fazer, então, o seu complemento. Lógica de financiamento baseada na produção assistencial e na regulação do acesso. Então, eu tenho que ter uma lógica de financiamento para garantir que haja produção, mas mais que isso, para garantir que a população tenha acesso, né, e que eu tenha a regulação como a estratégia para que
aconteça essa assistência de uma maneira mais assertiva e, principalmente, garantindo os princípios do Sistema Único de Saúde e garantindo a organização desses recursos, para que também eu não gargalhe em pontos que eu necessite, que eu não necessite, e que eu consiga aí dar fluidez ao atendimento do município, também no caso da regulação do Estado. Papel estratégico da média e alta complexidade do SAMU na estruturação da rede de atenção à saúde regionalizada. Então, quando eu tenho uma rede de atenção à saúde organizada, sei os pontos que ela funciona e como ela flui, eu consigo garantir a reorganização financeira e, mais que isso, a otimização de recursos. E, gente, hoje o Sistema Único de Saúde precisa de estratégias, precisa de tecnologia, precisa de intervenções para quem vai fazer a gestão dele, que consigam produzir mais com o mesmo, que consiga produzir e garantir saúde com o que se tem, mas que a gente ultrapasse as barreiras e tenha estratégias que otimizem esses recursos, que trabalhem uma gestão mais assertiva e mais qualificada. Por isso que a gente trabalha tanto com dado na saúde hoje. Então, assim, se vocês querem criar mecanismos e estratégias para isso, a saúde é, assim, um ponto que precisa muito. Então, vocês, eu tenho uma boa ideia, eu tenho uma implementação, eu vi uma startup, eu vi uma solução, na saúde que vocês vão conseguir aplicar melhor isso, porque precisa muito mesmo. E aí, em relação ao uso de recursos e flexibilizações recentes. Então, houve algumas possibilidades de saldos anteriores que foram aí transferidos entre 2020 e 2023. A gente está falando de uns recursos que estavam parados por conta da pandemia e a não utilização deles por conta da prestação de recursos anterior equivocada. Então, assim, aconteceu o quê? Durante a pandemia, muitas coisas aconteceram, entre elas porque precisavam de celeridade e muitas compras que hoje, por conta da legislação, não se consegue comprovar, né, de que maneira foram feitas, que foram feitas de maneira regular, mas foi o período, né, também justificando isso. E esses recursos ficaram parados e já houve essa flexibilização com a possibilidade de fazer um resgate, os municípios fazerem o resgate desses recursos e garantir a aplicabilidade dele em políticas públicas atuais. Aplicação flexibilizada em ações de vacinação, ampliação de serviços e atenção especializada. Então, há uma previsibilidade na questão dos recursos de saúde em relação a essas ações que são prioridades. E o impacto direto dessas flexibilizações no planejamento e execução do orçamento municipal até 2026. Então, quem planejou, quem conseguiu flexibilizar, quem conseguiu verificar esses recursos, vai conseguir aplicar agora em 2026. E se a gente fala de recurso em saúde, e a gente fala que tem que ter dado, fala, professora, nossa, estou achando muito interessante esse resgate, em relação ao financiamento, em relação a como que tudo isso se estrutura. E aí eu preciso fazer com vocês novamente aquele passeio que a gente fez, de olhar todas as aulas anteriores e chegar até aqui. Se eu não tenho um conhecimento sobre a necessidade de saúde da minha população, ou seja, eu faço isso com vigilância epidemiológica, trazendo a vigilância para junto, verificando e reconhecendo meu território. Aí eu vou para os princípios do Sistema Único de Saúde. Eu preciso, enquanto gestão municipal, reconhecê-los e conhecê-los. Aí eu vou para a atenção primária à saúde, como porta de entrada e ordenadora desse sistema. Aí eu vou para o planejamento. Eu preciso entender quais são os meus recursos de planejamento, como funciona o planejamento do SUS. Eu preciso planejar baseado na realidade local, na necessidade de saúde. E isso eu preciso ter uma previsão orçamentária, uma previsibilidade orçamentária, quanto que é o que eu tenho, como eu posso gastar e de que maneira utilizando esses recursos de planejamento. Tudo isso tendo como controle social um fiscalizador, um colegiado que também vai deliberar sobre a política pública do município. Isso posto,
se eu tenho todo esse recurso de saúde, se é um volume muito grande o recurso de saúde, quando a gente considera o orçamento da União, o orçamento dos estados e o orçamento dos municípios, é um volume muito alto, em detrimento a outras políticas, outros programas, a gente precisa entender que também a transparência desses dados e a devolução deles para a sociedade é fundamental. É muito importante que a gente tenha um olhar para esses dados, mas também lembrando que, como gestores de saúde, esses dados são transparentes. Eles são da população, são dos usuários, e é por meio deles que a gente consegue verificar que as políticas públicas estão sendo implementadas ou não. Então, quando a gente fala de ferramentas de transparência e consulta, a gente tem o painel do Fundo Nacional de Saúde, onde esses repasses fundo a fundo são atualizados, existem esses dados, vocês conseguem clicar lá no mapinha do Brasil e verificar o que foi repassado, o que não foi, quanto foi, né? E daqui a algum tempo a gente vai conseguir fazer isso por programa de saúde, isso como cidadão em consulta direta, tá? A gente tem também a importância da transparência desses dados, principalmente considerando os dados da saúde, porque a gente tem um controle social muito forte, a gente precisa fiscalizar esses gastos públicos, são os nossos recursos, né? A gente fala, meus impostos, esse aqui é meu imposto, e é mesmo, são os nossos impostos, a gente precisa também estar mais a par para fazer essa fiscalização, e as ferramentas que visam transparência vêm facilitar isso. E é uma ferramenta essencial para gestores e profissionais de saúde no acompanhamento de repasses. Então, quando a gente fala que é transparência, se eu tenho que promover, enquanto gestor público, a transparência para o meu munícipe, para o meu usuário, para a pessoa que mora naquele estado, a pessoa que mora naquele município, o cidadão, ao passo que eu preciso garantir que haja essa transparência, eu, enquanto gestor, preciso trabalhar com ela também. Então, ela é uma ferramenta aliada e vai me ajudar no acompanhamento também das ações. Como eu falei para vocês, nessas aulas hoje, os secretários municipais já trabalham com os dashboards em tempo real, atualizando quantas pessoas tem na fila, atualizando quantas pessoas conseguiram fazer aquele procedimento, quantas equipes eu tenho para garantir a cobertura da atenção primária de saúde. Tudo isso eu tenho dados em tempo real, sendo atualizado em tempo real, porque o gestor ele precisa tomar decisão baseada em dados, em evidência, e não mais no empirismo, ou no achismo, ou na opinião alheia, né? Não tem tempo mais para a saúde ser empírica, ou existir por meio de achismo. A gente está falando de recursos, a gente está falando de planejamento, a gente está falando de financiamento, a gente está falando de regulação e de controle social. Então, a saúde precisa ser feita com seriedade, com gestão adequada e com planejamento. E quais são os principais desafios, então, para o Sistema Único de Saúde quando a gente fala e trata de financiamento? Então, a gente tem vários agravantes e várias questões que a gente pode discutir aqui, e isso por si só daria outra aula. Mas eu preciso passar para vocês, como futuros agentes públicos, e que vão trabalhar, muito possivelmente, até trabalham com gestão de saúde. Então, a gente tem, estruturalmente, um subfinanciamento, né? Então, a gente sabe que o dinheiro que vai para o SUS não dá para cumprir, para fazer as políticas públicas acontecerem, infelizmente. Isso é quase, assim, impossível de tratar e dizer que esses recursos eles são suficientes para acompanhar todos os investimentos que precisam ser feitos na saúde pública. Então, é isso, né? A gente precisa considerar as demandas crescentes. Então, eu tenho o mesmo recurso, eu não vai aumentar 16%, não vai aumentar 17%, é o mesmo recurso. Eu tenho que fazer mais com menos, e além de fazer mais com menos, tem a questão do aumento da demanda. Então, a gente tem isso como um desafio muito importante. Também a gente tem os desafios das desigualdades regionais, há uma distribuição de recursos que não compensa as disparidades, as necessidades locais. Então, por vezes, algumas políticas já estão até revendo isso. Por exemplo, a gente tem aqui na Amazônia um incremento de 20% para algumas políticas públicas, por conta das questões logísticas que enfrentamos,
das questões estruturais e de infraestrutura, que na nossa região são mais presentes, as disparidades regionais, a questão do acesso à saúde pública, que em algumas áreas é muito difícil, a gente pode estar, eu não digo nem Rondônia, né? Mas Rondônia tem uma especificidade por conta da extensão territorial. Vamos pegar a capital, Porto Velho. Porto Velho tem uma extensão, não sei se vocês sabem, é um dado interessante. Porto Velho é a capital de maior extensão territorial do Brasil. É maior, inclusive, que alguns estados. Mas você já tem informação agora. Mas uma capital que tem uma extensão territorial tão grande. Então, por exemplo, o último município lá, Extrema, se as pessoas precisam de assistência de alta complexidade, eles vão para o Acre, porque é mais perto ir para o Acre, para Rio Branco, do que vir a Porto Velho. Esse é só um exemplo. Mas a gente tem um estado de muita dimensão territorial, né? Muito grande. Chegar no último município da capital para o último município é 12 horas, né? Até Vilhena. Vilhena no último, né? Mas estou falando Vilhena como um exemplo. Mas a gente pode citar também o estado do Amazonas. Então, o estado do Amazonas, vocês viram na pandemia que foi aquele caos, né? Muita gente morreu, foram muitas pessoas que foram levadas pela Covid, mas principalmente por conta da questão regional. Então, o Amazonas concentra o número de leitos de UTIs em Manaus. Então, todos os municípios ali praticamente não tinham leitos de UTI. E tem município no Amazonas que só chega de barco, só chega de avião. Então, não tem essa situação. Então, muitas das políticas estão vindo com um incremento de 20% para os estados da Amazônia Legal, da Amazônia Ocidental, por conta exatamente das questões loco-regionais, né? E aí a gente tem essas desigualdades, elas precisam ser tratadas nas suas especificidades, porque isso é equidade, isso é um princípio do Sistema Único de Saúde. Dependência de desempenho, ou seja, o que significa isso, professora? Risco para municípios com dificuldades em atingir indicadores. Vocês viram que aumentou o número de indicadores, os indicadores estão mais qualificados e os municípios vão ter muita dificuldade com isso. Isso significa o quê, professor? Você não cumpriu meta de indicador, você não vai receber o valor por aquele programa. O que significa isso na prática? Eu tenho que fazer lá as minhas consultas de saúde da criança, com as crianças de 0 a 2 anos no meu território, eu tenho que cumprir essa meta aqui, essa consulta tem que ser dessa forma, tem que passar com 2 profissionais, tem que ter tido a visita do agente, essa família tem que estar cadastrada. Estou falando tudo isso só é um indicador. E se ele der lá insuficiente ou regular ou suficiente, você não recebe o valor, né, determinado para aquilo. Ou seja, se a sua atenção primária à saúde não estiver boa, se o seu município não estiver dando atenção a isso, os repasses serão diminuídos, ou seja, o município vai ter que cofinanciar mais ainda a atenção primária, porque não está cumprindo os indicadores. Então, a gente está dependendo do empenho, né, do desempenho desses municípios para que esses indicadores sejam de bom a ótimo e que garantam financiamento 100%, inclusive com complemento quando tem bons indicadores. E aí tem a questão, né, do gargalo, que é a pressão do aumento da demanda, sempre vai ter mais gente na fila, sempre, zerou a fila, mas acaba que tem mais pessoas para fazer. Eu estou falando de exemplo de fila, mas é porque para vocês é mais próximo, mas a gente está falando de políticas públicas em saúde, tá? Ainda tem agregado a isso a questão do envelhecimento populacional e novas tecnologias. Então, cada vez mais a gente tem incremento de tecnologias. Estou falando de tecnologias de maneira geral, medicamentos, tecnologias para tratamento, continuidade da assistência, enfim. E isso a gente não consegue acompanhar, porque é muita coisa, né? E aí não estou falando não acompanhar ao passo de não implementar isso no Sistema Único de Saúde. Sustentabilidade da atenção primária à saúde. Garantia de que investimentos contínuos para a porta de entrada do sistema sejam realmente garantidos, né? Essa palavra, garantidos. A gente precisa pensar como isso é um desafio para que a atenção básica sobreviva, viva e ainda aumente o número, né, de pessoas cobertas pela estratégia de saúde da família. E o que esses desafios implicam na prática?
Relação direta entre financiamento e planejamento eficaz das ações e serviços de saúde. Quando a gente pensa que vocês serão esses profissionais que estarão lá na gestão, a gente tem que pensar que se eu tenho uma fragilidade no meu financiamento, no meu planejamento, eu estou falando que isso vai reverberar em questões na porta de entrada, na assistência direta ao usuário, onde ele vai estar lá na atenção primária, onde ele vai estar lá na média e na alta complexidade, com problemas para resolver suas reais necessidades. Impacto na qualidade da assistência, na cobertura populacional de serviços. Se eu não tenho um financiamento adequado, subfinanciamento, se esse financiamento é frágil, se o meu planejamento é frágil, obviamente eu vou ter um impacto na qualidade do que é ofertado no meu município, né? Então, um primeiro impacto é a cobertura da população. Importância do registro adequado de informações para justificar os repasses e monitorar o desempenho. Então, aqui, quem for profissional de saúde, do Sistema Único de Saúde, e que está migrando para esse nicho da gestão, quer fazer a pós-graduação, mas quer ser gestor do SUS, precisa, como profissional, entender que precisa preencher os sistemas de informação. Porque é por meio do sistema de informação que os indicadores são captados. E é através deles que vocês vão dizer realmente que estão indo bem ou que não, ou onde precisam de apoio, de ajuda, tá? E há, então, aí, um papel crucial da equipe na melhoria contínua de indicadores para que esses recursos eles sejam garantidos, eles cheguem ao município, né? E não se percam ou diminuam. Então, o financiamento ele é um eixo estruturante para a consolidação e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. Há uma necessidade que essa gestão do Sistema Único de Saúde, e aí eu falo gestão municipal, estadual e no nível da União, que a gestão seja eficiente, principalmente do ponto de vista dos recursos, para que quando ela seja, então, combinada com uma atuação profissional qualificada, ela consiga garantir essa assistência de qualidade e com a usabilidade desse recurso de maneira mais correta. Integração entre assistência, gestão e financiamento como chave para um futuro sistema do qual a gente precisa melhorar, né, e pensar nele como realmente esse sistema que nós, como usuários, como profissionais e como futuros gestores, possamos entender de uma maneira mais global, de maneira mais minuciosa, de que gestão se faz com eficiência, com dados, com financiamento adequado, mas com planejamento, e que não dá para fazer isso de maneira empírica ou de qualquer jeito. Não dá mais, né? Eu acho que a gente precisa garantir isso. Então, mas vou mandar o conteúdo, essas portarias, então eu preciso que vocês que precisam se aprofundar em gestão de saúde, que tenham interesse, que busquem, olhem os conteúdos com carinho, avaliem os conteúdos com cuidado, baixem as portarias para leitura. Tem uma portaria, são de fácil leitura e entendimento, né? Eu deixei meu e-mail na última aula, mas se vocês precisarem, meu e-mail é rosa.almeida@uni.br. Para quaisquer outras dúvidas, eu vou estar à disposição, tá? Espero que tenha sido um módulo muito prazeroso para vocês, assim como foi para mim. Desejo sucesso. Faça uma avaliação, por favor, tá? Não esqueçam dela, para que vocês possam garantir, então, a nota do módulo e a gente finalize aí com chave de ouro, tá bem? Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.